O nosso grupo irá apresentar a história do mobiliário do estilo rococó. O estilo rococó é muito mais homogêneo que o barroco. Desde a Espanha até o final do rio Danúbio, a curva do rococó, os ornamentos leves e a graça desse estilo triunfam sem encontrar oposição. O rococó foi um movimento decorativo do século XVIII que surgiu na França como um desdobramento do barroco, e ele foi usado inicialmente em decoração de interiores. Alguns nomes importantes do movimento conquistaram escalas íntimas e um arranjo confortável dos ambientes. O repertório de motivos era muito variado, incluía flores, arabescos, conchas de vieiras, querubins, entre outros. As peças dos mobiliários eram menores, mais leves e mais curvilíneos na forma do que os estilos anteriores. E o rococó incluiu todos os elementos de uma sala, e não apenas os móveis, então para criar um interior integrado. O mobiliário ele foi interpretado de diferentes maneiras em toda a Europa e América, mas todos eles tinham características em comum. E no Brasil, a sua manifestação se deu principalmente no mobiliário, conhecido por estilo Dom João V. Aqui a gente trouxe algumas características, alguns elementos que era muito comum aparecer no estilo rococó, no mobiliário do estilo rococó. As pernas cabriolé, o couro estampado, os motivos florais, os motivos de concha, o ormolu, que seria uma técnica de douramento nos móveis, os pés em forma de garra e bola, as figuras mitológicas, o bordado, a madeira entalhada e o chinoiserie, que era a evocação dos estilos chineses. Quanto aos estilos, o rococó se dividiu principalmente em 4 estilos, que seria o estilo Regência, o estilo Luís XV, o estilo Chippendale e o estilo Dom José I. O estilo Regência, então, marca o início dessa evolução de formas para entrar no rococó. Ele se deu na França e é principalmente a criação de móveis com uma grande beleza e livres de toda solenidade, destinados não somente a ter uma bela aparência. Eles passam principalmente a ser funcionais. A caracterização mais utilizada, então, são a concha assimétrica, os desenhos exóticos chineses e a decoração vegetal. Incrustações em bronze também foram bastante utilizadas para emoldurar as gavetas, painéis e bordas. As pernas dos móveis eram principalmente ou curvas e encurvadas ou altas, e com frequência representavam a pata de algum animal. O desejo, então, de comodidade, que era um grande ponto desse estilo, se expressa principalmente na cadeira, que representa o estilo, que é a chamada bergère, que era enfeitada com almofadas macias. Então, esse estilo ele, é um estilo bastante agradável, equilibrado, e que marca a transição entre o barroco e o rococó. A secretária mezarina, então, é um exemplo dessa substituição do que se tinha no barroco e o que se passa a ter no rococó. Antes ela era, então, com 8 pés, e agora passa a ser cilíndrica e com uma maior simplicidade. Um móvel que a gente decidiu caracterizar, então, é a poltrona bergère, que foi um dos principais nesse estilo. Os principais pontos, então, para ele se enquadrar no estilo é a perna gabriolé, que seria em forma de pé de cabra, o uso da concha, flores e folhagens como ornamento, o uso constante da curva livre e sinuosa, a preferência por tons suaves nos estofamentos, a madeira dourada pintada em tons claros ou aparentes em tons médios, e as linhas curvas desse estilo que podem estabelecer um contraste interessante com móveis de linhas retas. E toda a parte de ser funcional também, né, que era um ponto bem importante. O estilo Luís XV, então, é o que vai ser o esplendor do que o estilo da regência começou. Então, ele se sobressai principalmente nos mobiliários de pequenas dimensões. Surgem as mesinhas com gavetas, que vão possuir diversos usos,
e alguns modelos de criados para guardar objetos, como cantoneiras e estantes. Os motivos que mais se predominam são as conchas recortadas ou perfuradas, as flores estilizadas, folhas de acanto recortadas e temas orientais e exóticos. Os móveis de assento eles se diferenciam e se tornam mais leves. As pernas dos móveis desenham-se com mais facilidade e assentam sobre o cubo ou sobre uma voluta. O pé aparece ornamentado por uma folha entalhada. A cômoda é o móvel mais característico desse estilo. Apresenta 2 gavetas, os pés mais altos. O seu tampo recortado e sempre ornamentado com bronzes confunde-se com o perfil da gaveta superior. O console, sobre a qual se exibe toda espécie de objetos decorativos, evoluiu. É fabricado em madeira dourada e apresenta 2 únicos pés, muito curvos e unidos nas extremidades. O estilo foi influenciado por um modo de vida mais informal, íntimo e confortável. Os esquemas de cores eram ricos e vibrantes ou pálidos e dourados. E também tinham novas formas, como o chaise longue, as poltronas e as delicadas mesas de senhora, que refletiam a crescente influência de mulheres na sociedade. Também haviam suportes de bronze, dourados, superfícies envernizadas, e imitar trabalhos de lacre oriental também eram características dessa decoração popular. A cômoda bombé, com superfícies curvas, é um móvel tradicional desse período. A cômoda bombé, com superfícies curvas, é um móvel tradicional desse período. A aversão às linhas retas parecia ser total nessa época. Esta cômoda recebe apliques em bronze e desenhos em marquetaria. Temos também a canapé Louis XV, onde as linhas sinuosas associadas ao estofamento em tecido fino e cor clara e as pernas cabriolé são característicos do estilo. Então, os tecidos utilizados em estofamento eram de textura delicada e requintada como a seda, e frequentemente com pinturas de damas e cenas da época ou estampas florais. Outro exemplo é o em estilo XV, que apresenta linhas sinuosas, detalhes de ornamento com concha e rebuscamentos delicados, os serris, que são os painéis com molduras em madeira nas paredes, também com detalhes sinuosos e características femininas, a presença do dossel acima da cama, que é a estrutura que sustenta o mosquiteiro, e a predominância dos tons suaves na decoração do. Aqui a gente trouxe então uma curiosidade, então, que é os bois-ferrier, que eram amplamente utilizados no Rococó durante o século XVII e XVIII, e que atualmente passaram a ter grande destaque em decorações mais modernas. Bom, sobre o estilo Chippendale. Na Inglaterra, o estilo se caracterizou por causa de Thomas Chippendale. Ele é um dos grandes nomes do mobiliário inglês e foi chamado de mestre das curvas. Extremamente influente em todo o mundo, especialmente nas colônias americanas, onde seus projetos foram amplamente copiados. Ele baseou-se em estilos já existentes, e as madeiras mais usadas eram a nogueira e o mogno. Chippendale é mais famoso por suas cadeiras. A cadeira Chippendale típica tinha um splat traseiro esculpido e perfurado, um trilho superior em serpentina, joelhos esculpidos, pernas cabriolé e pés em forma de garra e bola. Bom, sobre o estilo Dom José I. O estilo filia-se nas linhas preconizadas pelo estilo Luís XV e marca em Portugal o período áureo do Rococó. No final do reinado de Dom José I, o mobiliário caminha para uma simplificação, por uma influência inglesa. As cômodas e cômodas papeleiras, em 3 painéis distintos, superam em leveza e elegância as do estilo anterior.
A utilização de madeiras de cor escura e enceradas e do folheado é igualmente característico desse estilo em Portugal. Nas cadeiras e em outros móveis de assento, evidencia-se com maior nitidez a influência inglesa. Surgem modelos de cadeiras de espaldar variado, de fitas e laços entrelaçados, e de influência francesa nos modelos em cabriolé. As camas herdaram a estrutura do estilo Dom João V, mas mostraram tendência para uma simplificação. No final do reinado, aparecem ornamentos e embutidos de diversas madeiras, em que se joga com as cores, as estrias e os veios da madeira, e o recorte dos motivos, muito especialmente utilizados nas cômodas e secretarias. Era isso. Obrigada.